Sejam muito bem-vindos ao quadro Desembaraça. Aqui a gente fala sobre atalhos e oportunidades no macramê, com informações que podem facilitar qualquer questão que você tem aí, que possa surgir, simplificando a sua jornada nessa arte. São assuntos que vão te clarear e vão desembaraçar qualquer nó, interno ou externo, e que possa te ajudar nos próximos passos, tá? Dentro dessa arte, dentro do macramê. O meu nome é Priscila Quáquio e o tema da aula de hoje é o que fazer, gente, quando a sua família não te apoia, quando a minha família não me apoia. O que fazer, o que fazer? Já aconteceu com vocês? Vocês já se sentiram? Já sentiram que alguém não te apoiava em suas decisões? Muitas vezes, gente, quando a gente inicia algo novo, quando a gente quer dar um passo diferente do que a gente tem dado até aquele momento que a gente está, as pessoas elas acabam não nos apoiando, mas não é uma questão de que elas não querem que a gente tome esse caminho, né? Elas às vezes querem, elas acham que é melhor que a gente não vá por aquele caminho. Não é assim? Ai, não sei se é bom para você, mas que loucura, no meu caso, né? Que loucura, você vai largar 10 anos de profissão de relações públicas. A gente vai contra aquilo que as pessoas esperam que a gente faça, né? Só que tem uma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente quer alcançá-lo, né? E aí sua família, filho, marido, esposa, parentes, amigos, enfim, muitas vezes não te apoiam. E tem uma coisa também, viu, gente? Normalmente, quando a gente quer se sentir. Vocês já pararam para pensar que normalmente, quando a gente quer se sentir apoiado, é porque a gente quer se sentir aceito? Ou a gente quer se sentir aceito, ou a gente quer que a nossa ideia seja aceita. Não é isso? Vocês acham que eu não sei, né? Que eu não vivi isso daí. E aí, o que acontece? Muita gente se entrega à ideia de que a vida delas depende da aprovação dos outros, seja quem for. E muitas vezes essa ação nem é consciente, tá? Mas ela pode vir fazer. Agatha, vem cá, mamãe. Mas ela pode vir a fazer com que você realmente, às vezes, não deixe sua vida fluir pensando no que o outro tá pensando, não é assim? Inconscientemente, as pessoas, vocês, eu tô falando essas pessoas, né? Não aceitam a ideia de que sem a aprovação ela vai conseguir chegar onde ela deseja. E realmente, gente, eu entendo que pode até ser mais difícil você chegar onde deseja quando você não tem apoio, né? Mas aí o que vocês precisam fazer? E aí eu vou falar isso, que que eu vivi isso, né? Vem, filha, vem. Que eu vivi isso 2 vezes, quando eu larguei as relações públicas, né? Para procurar alguma outra coisa, porque quando eu saí das relações públicas, eu não fui direto para o macramê. Eu fiquei uns anos aí tentando me encontrar e tentando achar um trabalho que eu vivesse bem, que eu tivesse uma boa renda, que eu ficasse mais tempo com meu filho, etc. Então, vocês imaginam que eu estava 10 anos trabalhando nessa área, mais de 10 anos aí em relações públicas, eu ganhava muito bem, porque você imagina, 10 anos trabalhando em relações públicas, eu já tinha uma carreira muito estável, né? Trabalhava em multinacional, né? Então, eu estava bem. Então, primeiro apoio que faltou foi, meu Deus, na verdade não é nem um apoio, as pessoas falam assim, o que você está fazendo? Por que você está largando isso? Por que você está largando... As pessoas falavam isso para mim. Nossa, mas você está largando sua profissão, né? E quando eu comecei a macramê, isso também aconteceu. Gente, macramê é artesanato. Pensa. Aí você fala assim, larguei um trabalho para fazer artesanato. Então eu vivi isso 2 vezes. Gente, eu ouvi um conhecido rir na minha cara, descaradamente assim, de gargalhar, falando para mim que eu jamais alcançaria o que eu desejava, porque eu compartilhei o que eu estava querendo. Ah, mas por que você está mudando, né? Por que você está indo fazer artesanato? Porque eu falei o que eu queria. Ele deu risada na minha cara, dizendo que eu jamais alcançaria o que eu queria fazendo artesanato. Ouvi um parente me falar numa roda de
de família, que eu não precisava pensar sobre me preocupar, né, em transformar a minha empresa de MEI para ME, porque eu jamais isso aconteceria porque eu era uma artesã. E às vezes, mesmo com meu marido me apoiando, quantas vezes a gente não teve uma conversa em que o César falou assim para mim: Pri, será que você está no caminho certo? Será é isso mesmo que você quer? Será que não é melhor ter um emprego fixo? Que teoricamente a gente acha que a gente tem mais estabilidade, né? Ele falava isso para mim: será que não é melhor você ter um emprego fixo, onde você tem uma carteira assinada, um 13º, que a gente tem certeza que você vai ganhar um valor fixo no mês? Porque tem isso, quando a gente é artesão, quando a gente trabalha por conta própria, não só artesão, né? Quando a gente trabalha por conta própria, a gente não tem um fixo, né? Tem mês que a gente recebe mais, tem mês que a gente recebe menos. E aí pode ser que você não seja esse tipo de pessoa, tá? Pode ser, e tá tudo bem. Mas eu usei cada palavra dessas como combustível por muito tempo para chegar onde eu tô hoje. Eu tinha em mente aquele eco das pessoas me falando isso. E eu tinha muito claro qual era o meu objetivo. Então, não era só o eco das pessoas me falando isso, mas era o meu objetivo. Era o meu objetivo. Eu queria passar mais tempo com meu filho. Eu queria ter uma renda extra. Eu queria ser dona do meu próprio negócio, né? Então, o meu propósito, os meus objetivos, somados ao eco do que essas pessoas me diziam, foram combustíveis para mim. E pode ser que não seja para você, e tá tudo bem. Né? Então, o que você precisa fazer? Eu lembro, inclusive, que eu e Cezinha, meu marido, a gente sentou várias vezes para ver e rever as contas, alinharmos as prioridades. A gente cortou gastos para que eu conseguisse seguir com o macramê. E aí, gente, para você sentar com seu marido, para você cortar gastos, tem que estar tudo muito bem alinhado. Né? Você acha que é fácil? A gente, por exemplo, no nosso caso, a gente tinha 2 carros, vendemos um. O Júlio estava numa escola muito boa, a gente trocou ele de escola. Então, só que isso não foi do dia para a noite, né? A gente veio num caminhar. Eram escolhas que a gente estava fazendo e que a gente precisava dar prioridade para algumas coisas. E eu precisava levar aquilo, aquelas decisões que a gente estava tomando a sério, para saber que aquelas decisões iam valer a pena. Então, eu estou contando para vocês um pouco da minha história, né? E quando eu divido, eu sempre falo isso para vocês, quando eu divido a minha história, é porque, de alguma forma, eu não sabia que eu chegaria onde eu estou, vivendo tudo que eu vivi. Mas foi esse caminhar que me trouxe até aqui. A verdade, gente, é que absolutamente tudo na nossa vida é sobre uma batalha interior. Vocês já pensaram sobre isso? A gente fica travando batalhas interiores. E aí tem uma frase acho que ele chama Jean-Paul Sartre, se eu não me engano, que diz o seguinte: não importa o que você fez com a vida, importa o que você fez do que a vida fez com você. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa vencer a nossa batalha interna, as barreiras que estão dentro da gente, para poder vencer as batalhas externas, que estão aqui fora. E aí tem uma coisa, né? É o seguinte: conforme a gente vai crescendo, nós vamos ouvindo afirmações sobre nós mesmos, né? Já aconteceu com vocês? Com certeza. E que muitas vezes essas afirmações são ditas pra gente, colocadas pelas outras pessoas que convivem com a gente, como se aquilo simplesmente fosse verdade. E muitas vezes a gente acredita que é uma verdade. E aí isso vai criando crenças, bloqueios internos e barreiras. E aí eu quero te perguntar o seguinte, não precisa me responder, tá? Mas foi uma pergunta que eu me fiz quando eu estava trabalhando com essa aula aqui, fazendo essa aula para vocês. O que essas pessoas estavam dizendo, o que essas pessoas ainda dizem, faz sentido para você?
É uma verdade? Lá no fundo, é uma verdade? Pensa em tudo que você já viveu até hoje. Elas estavam dizendo com conhecimento de causa ou simplesmente elas estavam falando aquilo repetindo por repetir? Muitas vezes nem sabendo que estavam te magoando. E aí a gente vai entrar numa outra questão. Gente, quero deixar claro aqui para vocês. Eu não sou coach, eu não sou psicóloga. Mais uma vez repetindo, eu falo daquilo que eu vivi e aprendi durante a minha vida, tá? Mas eu sei que o autoconhecimento, e eu só sei porque eu vivi, porque eu vivi isso, o autoconhecimento faz uma grande diferença na nossa vida, para que a gente consiga dar passos à frente, adiante, para que a gente consiga nos entender e para que a gente se torne pessoas independentes emocionalmente. E é esse conhecimento que a gente vai, quando a gente se abre a esse conhecimento interno, né, de se conhecer, de se autoconhecer, a gente vai trazendo para a gente uma grande força interior. Então, eu não sei, assim, eu me imagino assim, imagina um campo de força em volta de você. Né? Então, conforme você vai se conhecendo, conforme você vai se entendendo, você vai se aprofundando em você mesmo, você vai vivendo as questões internas, né? Vai tirando elas de você. E, gente, eu sei, não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente não quer enxergar a verdade que tá ali dentro da gente. É. Então vamos lá. Daí você imagina um campo de força que tudo que as pessoas dizem bate nesse campo de força e cai, ou então bate e volta. Não entra dentro de você, né? Esse campo de força é o autoconhecimento. Ou então você deixa entrar só aquilo que de fato vai fazer diferença, que vai fazer te evoluir, né? Às vezes a pessoa diz que você nem quis deixar entrar, mas depois você analisa e fala, nossa, faz sentido isso aqui, né? Né? Acho que ele estava certo ali, naquele ponto. Então você vai deixando passar aquilo que vai te fazer, que vai te ajudar, que vai te evoluir. E muitas vezes, gente, as pessoas não te apoiam por amor. Acreditem. É por amor que elas não te apoiam. E exatamente. Vocês imaginam por que elas não nos apoiam por amor? Porque elas acham que a gente vai se machucar. Porque elas acham que, de alguma forma, elas estão nos protegendo. Porque ela acha, na mente dela, que o outro caminho vai ser melhor pra gente. Mas, na verdade, aquilo que eles estão dizendo pra gente da falta de apoio tem muito mais a ver com eles do que com a gente mesmo, né? E se a gente aceita essa opinião do outro, de falta de apoio, enfim, sem ao menos a gente se olhar, quando a gente sai da nossa realidade e aceita a opinião do outro, a gente entra no mundo do outro. São os desejos dos outros, não os nossos. E aí, quanto mais a gente se conhece, voltando àquela questão do autoconhecimento, mais forte a gente fica. E a gente vai entendendo que aquilo ali não faz parte da gente. Peraí, até onde esse barulho é meu? Sabe quando você tá ouvindo um barulho? Você ouve o barulho e fala, nossa senhora, isso tá me incomodando, tá me incomodando, tá me incomodando. Até onde aquele barulho é meu? Peraí, esse barulho tá vindo de fora e tá me incomodando e eu vou aceitar ele, vou ficar ouvindo ele aqui ou não, né? Ou esse barulho é meu, eu que tô fazendo ele, eu vou aceitar que ele é meu e tudo bem. Então, se você se conhecer o suficiente, você vai saber que a pessoa ela não te apoiou por alguma razão específica. E aí, quando você tem esse autoconhecimento, você passa também a ver essa falta de apoio como uma forma diferente do que você vê hoje. Você passa daquelas frases que dizem, nossa, ninguém me apoia, a minha família, o meu marido, minha esposa, meu filho, seja lá quem for, não me ama. Porque se ele me amasse, ele me apoiava. Será que eles não conseguem ver que eu tô sofrendo? Aí você passa, quando você tem o autoconhecimento, você consegue entender que essas frases vai mudar, que elas vão passar para o seguinte. Primeiro que a gente entende que eles estão fazendo isso por amor. Que eles querem o nosso melhor.
Porque eles acham que a gente vai se manter seguro onde a gente está. E aí a gente passa a ouvir essa frase da seguinte forma: eles me amam. Eles estão fazendo isso porque eles me amam. Eles estão fazendo. Olha que legal, né? Olha que legal, eles estão tentando me proteger. Olha que legal, eles estão achando que se eu ficar aqui eu vou me manter seguro. É um cuidado que eles estão tendo comigo, mesmo sem eles saberem. Então a gente consegue visualizar, inclusive, a falta de apoio como um entendimento de que a outra pessoa está querendo seu bem. Gente, não é fácil. Mas é assim que a gente vai se fortalecendo. É assim que o nosso campo de força permanece forte, né? E a gente aprende a lidar com aquilo. E aí eu queria dar mais um exemplo meu. Quando eu saí da área de relações públicas, eu resolvi fazer um curso de marketing. Porque eu pensei comigo assim, ó, eu vou fazer esse curso de marketing aqui. Se eu sair da área de relações públicas e não der nada certo, eu tenho esse curso na manga. E eu falei, com esse curso, eu pensei na minha cabeça, eu vou conseguir aplicar algumas coisas em qualquer área que eu for trabalhar. Mas se não der nada certo e eu voltar para a área de relações públicas, eu já tenho um curso de marketing, né, de marketing digital, porque eu já trabalhava, nos últimos 5 anos que eu trabalhei com relações públicas, eu já trabalhava com mídias sociais. Eu falei, vou fazer esse curso. Só que o que aconteceu? Cezinha falou, não vai fazer esse curso, não te apoio. Mas ele não estava me apoiando por qualquer razão. E também não era por amor. Olha a importância da gente se conhecer. Eu entendi. Quando ele falou para mim, não, eu não quero que você faça esse curso, a gente não vai gastar esse dinheiro com isso agora, você tá desempregada, se saiu do trabalho que você tava, não é o melhor lugar, não é o melhor caminho. Eu falei, nossa, ele tem razão no que ele tá falando. Olha a importância do autoconhecimento. Sabe por que ele tinha razão? Porque muitos dos projetos que eu começava, gente, eu não terminava. Não sei se vocês são assim, mas eu era assim. Tudo que eu começava, eu sou ariana, né? Começa uma coisa, não termina. Eu era assim. Tudo que eu começava, eu não terminava. E tem mais uma questão, eu já tinha pago uma pós-graduação na área de relações públicas, uma pós-graduação cara lá, que eu não fiz. Era uma pós-graduação online e que eu simplesmente paguei e não cumpri, não concluí o diploma. Então, quando eu entendi, quando eu me auto-olhei, né? Quando eu me olhei, me autoconheci e falei, poxa, ele tá falando isso com propriedade. Quem causou essa ação nele fui eu. Fui eu que, de fato, fez com que ele ficasse inseguro em relação às minhas decisões. E acontece, gente, que sempre dentro de uma conversa, quem convence o outro é quem tem mais confiança. Vocês sabiam disso? Sempre dentro de uma conversa, quem convence o outro das suas próprias ideias e do que quer é quem tem mais confiança. Nossa, mas eu não. Você pode pensar aí com você, nossa, mas eu não sou essa pessoa confiante. Só que, gente, pensa comigo. Eu não queria mais voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava. Eu tava, assim, muito, muito certa. Eu tinha dentro de mim que eu queria passar mais tempo com a minha família. Eu queria acompanhar o crescimento do meu filho. E eu queria ter meu próprio negócio. Isso estava tão claro para mim, mas isso estava tão claro para mim sobre os meus objetivos, que eu bati o pé, eu consegui argumentar com ele. E tem uma outra coisa, assim, não sei se é o caso de vocês, assim. Aí, o que aconteceu? Concluindo, eu fiz o curso de marketing. A gente pagou o curso de marketing. E depois eu fiz o curso, depois que eu entrei na área de macramê, eu fiz um curso de consultoria de negócios para melhorar o meu próprio negócio. Fiz um curso de vendas para melhorar o meu próprio negócio. E aí, detalhe, eu comecei, inclusive, eu já paguei o curso de consultoria de negócios e de vendas com o meu próprio trabalho, que era o macramê. Eu já vendia os produtos e já estava ali investindo no meu próprio negócio. Claro, gente, que a gente não se enfiou em dívida para pagar o curso, né? Mas a gente fez. E aí tem uma outra coisa que eu argumentei com o César, que foi o seguinte, até então,
o César sempre foi o provedor, né, de casa, ele sempre ganhou mais que eu. E a gente casou muito cedo, e isso foi uma escolha nossa. Então, tudo que a gente precisou investir em profissão foi investido nele. Então, por exemplo, ele fez uma pós-graduação, ele teve uma própria empresa, a gente mudou de cidades várias vezes por causa do trabalho dele. Então, a prioridade era ele, porque de fato ele era o provedor. E aí eu mostrei para ele que a partir daquele momento, quando eu falo para vocês sobre a confiança, né, que eu quero a minha vez. Olha, você já teve, eu falei isso para ele. Você já teve a oportunidade de ter sua empresa, já teve a oportunidade de estudar, né, de se aprofundar dentro da sua profissão. Você já teve um monte de oportunidades. Agora eu quero uma oportunidade para mim. Até me emociona de falar. Mas enfim, quando eu paro para pensar em tudo, é porque é isso, gente. Quando a gente vem trazendo, quando a gente para pensar em tudo que a gente já viveu e até onde já chegou, a gente percebe que lá na frente a gente tomou decisões que foram impactantes no nosso, para a gente chegar onde a gente está. E nós temos história, todos nós carregamos nossa história. Enfim. Eu argumentei com ele, porque era o meu momento, né? Que era a minha vez. E eu tô te contando tudo isso para que você saiba que mesmo que às vezes você não se sinta apoiado, que é possível você alcançar o que você deseja. Quando a gente tem muito claro, quando a gente tem muito certo o que a gente quer pra gente. E se a gente consegue também enxergar que aqueles passos que a gente está dando, a gente está caminhando para os nossos objetivos, também tem que ter isso. Não adianta a gente sair caminhando assim, desbaratinado, né? Ah, vou para onde? Eu vou a qualquer lugar. Não. Né? Quando a gente tem algo muito certo, é mais fácil da gente conseguir ter confiança, né? Eu só estou exemplificando aqui, falando para vocês da minha experiência, do que deu certo para mim, né? Faz sentido para mim. Se não faz sentido para você, tá tudo bem, tá? E aí tem uma coisa também, gente. Exatamente porque eu dependia, a minha família, né? Nós dependíamos do César financeiramente, porque querendo ou não, eu ganhava bem, mas ele ganhava mais. Naquele momento eu estava desempregada. E exatamente porque eu precisava de uma renda extra e queria passar mais tempo com meu filho, que eu falei, eu preciso agir. Eu preciso fazer isso dar certo. Então, foi exatamente porque eu não tinha total apoio, porque eu não tinha uma renda naquele momento, que eu falei, eu preciso fazer isso dar certo. E enfrentei todas essas questões. Eu me aperfeiçoei, né? Eu estudei, eu me aperfeiçoei para estar aqui onde eu tô hoje, né? E tem uma coisa também, gente. Além de todos os benefícios que o macramê me trouxe, ele também me trouxe, sabe o quê? De volta a confiança do meu marido em mim. Que eu que tinha tirado essa confiança dele. Porque eu realmente comprava curso, não fazia. Começava, não terminava. Então, quando eu consegui concluir realmente quando eu consegui dar certo no macramê, quando eu fui assim, gente, eu lembro, olha, eu comecei trabalhando na sala de casa. O escritório, o César usava o escritório, só que detalhe, ele não trabalhava em casa. Então eu ficava o dia todo lá na sala, sabendo que esse escritório aqui estava livre. Mas ele falava para mim, por que você vai colocar as coisas do escritório lá, você vai começar esse negócio, você não sabe nem se vai para frente ou não, olha isso. E ele não falava isso porque ele era mau, ele falava isso porque ele tinha razão. Porque eu não continuava tudo que eu começava. Tá, é aí a importância do autoconhecimento, da gente se olhar. Até que ele começou a perceber que era sério. Quando ele começou a perceber que era sério, ele falou, ó, tá bom, tem um espacinho lá para você no escritório. E aí eu comecei a trabalhar no escritório. Facilitou o meu processo. Porque eu não precisava ficar descendo, subindo material, enfim. Então, tudo isso, a macramê me trouxe uma grande transformação e também me trouxe a confiança novamente do meu marido em mim, né? Gente, isso inclusive acontece com as minhas alunas, viu? Do curso. Elas muitas vezes conseguem, durante o curso, por exemplo, eu tenho alunos, muitos delas, tá? Muitos alunos, que entre os 2, 3 primeiros meses pagam o valor integral do curso vendendo macramê.
depois de já ter entrado para o curso, né? Com o dinheiro das vendas dos projetos que elas estão aprendendo lá no curso. Eu tenho depoimento disso, mais de 2 depoimentos, né? Então, assim, muitos alunos. E aí eu fico observando, isso também aconteceu com eles. Às vezes, esses meus alunos também não tiveram apoio, mas eles enfrentaram e pagaram o curso e concluíram o pagamento do curso 2, 3 meses depois que começaram a fazer o curso online. Então, gente, se você sabe que você está sendo ético, que você não está prejudicando ninguém, né, que você não está fazendo uma loucura, né? A melhor forma de você conseguir esse apoio é sabendo que nem sempre você vai ter o apoio. Nem sempre você vai ter esse apoio. E aí você precisa estar forte e se conhecer bem. Para entender que tudo bem você seguir o caminho mesmo sem esse apoio. E aí tem uma outra coisa também, né, gente? Eu já disse, eu tenho umas coisas que eu vou repetindo porque fazem parte da minha vida, da minha história, né? Você começa, quando você entra dentro de alguma coisa, por exemplo, vou dar o exemplo do macramê. E aconteceu isso comigo também. A gente começa a ter pessoas ao nosso redor que te apoia. Por quê? Porque essas pessoas fazem a mesma coisa que você, elas estão interessadas na mesma coisa que você. Quando eu comecei a fazer macramê, não tinha outras pessoas fazendo macramê, mas eu conheci muitos artesãos que faziam outras coisas e eles passavam por aquilo que eu já tinha passado. Então, quando você tem uma comunidade, vou dar um exemplo da comunidade, né? Dentro do curso do Método Sobre Nós, tem uma comunidade. E dentro dessa comunidade tem outras pessoas fazendo a mesma coisa que você, vivendo o mesmo que você. E aí a gente consegue lá compartilhar não só as coisas positivas, mas as nossas dificuldades também. E aí a gente, só para vocês entenderem, a gente tem um encontro online mensalmente, né? Com a turma. E aí, dentro desses encontros, gente, é um apoio ao outro, a gente ajudando ao outro. Então, quando a gente consegue também se cercar de pessoas que vivem e que entendem o que a gente vive, a gente passa a ser apoiado por essas pessoas e isso nos fortalece. Então, isso também ajuda, faz uma grande diferença dentro do nosso processo de aprendizado e do nosso processo de busca dos sonhos, né? E aí eu queria falar mais uma coisa que também eu falo muito aqui com frequência, que é aqueles que não te apoiaram no começo, prestem atenção nessa frase. Eu ouvi ela do Flávio Augusto, do Geração de Valor. Ele falou o seguinte: aquelas pessoas que não te apoiaram no começo, depois do seu sucesso, vão bater nas suas costas, dizendo que sempre acreditaram em você. Sabe por quê? Porque bons resultados causam isso. Então, comece hoje mesmo pensando sobre tudo isso. Comece a se posicionar de forma que você quer ser visto, sabe? Olhe para você, vê até que ponto realmente é verdade ou não. E se não for verdade, enfrente a questão, né? A gente vai ver, a vida é isso, a gente não tem apoio o tempo inteiro, 100% do tempo. A gente não tem apoio 100% do tempo. Então, de que forma que você pode enfrentar esse apoio? Se cercando de pessoas que fazem a mesma coisa que você, se cercando de pessoas que te apoiam. Gente, depois que eu entrei no macramê, eu lembro que logo que eu comecei a fazer macramê, eu me sentia sozinha, porque eu estava sozinha dentro de casa, enquanto o Júlio estava estudando, o César estava trabalhando. Mesmo que eu estava produzindo e ocupando a minha mente, às vezes eu me sentia sozinha. Nunca mais eu me senti sozinha, desde o momento que eu comecei a dividir o que eu sei, que eu comecei a conhecer outras artesãs, que eu comecei a me abrir para conhecer outras artesãs, que eu fiz cursos de negociação com outras artesãs, que eu comecei a dar aula, que eu fiz curso de vendas. A gente começa a conhecer pessoas que estão no mesmo ritmo que a gente. Nunca mais me senti sozinha, nunca mais. Em relação ao trabalho, né, de estar lá trabalhando sozinha. Mesmo, eu trabalhava em casa e parou, acabou. Mas eu espero que isso possa, de alguma forma, te ajudar. Eu espero, sinceramente, que essa aula, de alguma forma, possa te ajudar. Todas as aulas que eu faço aqui para vocês, eu faço com muito amor e carinho, pensando em tudo que eu já vivi e o que foi bom para mim. E se não fizer sentido para você, tá tudo bem, tá? Mas eu falo de coração, daquilo que realmente foi a mudança, foi o meu start, foi o meu insight para que eu chegasse onde eu tô hoje. A minha família não acredita que o macramê possa ter renda. Já contei para vocês da minha aluna Marcela, né? Já contei? Ela tem 3 empregos. Não tô brincando, ela tem 3 empregos.
e ganha até R$ 2.000 com macramê. Você imagina se ela só trabalhasse com macramê? Se ela depositasse toda a energia dela no macramê. Não é que ela tem que fazer isso, não é isso. Mas só para vocês terem uma ideia, que ela tem 3 empregos e ganha isso com macramê, você imagina se ela só trabalhasse com macramê. Eu tô dando o exemplo da Marcela, mas tem muitos alunos meus que têm resultados, tá? Muitos alunos meus que têm resultados. Não só emocionais com macramê, né? Não só todo o benefício que o macramê traz, mas também o financeiro. Tenho muitos alunos tendo resultados. Muitos, tá? Não são poucos, não. Mas, gente, vou falar para vocês, eles estão tendo resultados porque eles estão fazendo por merecer, tá? Assim como eu fiz. Ninguém que tem resultado achando que as coisas caem do céu, não. Não tô falando isso para você, tô falando para todo mundo mesmo. As coisas não caem do céu, os resultados não vêm, não caem no seu colo, pá, caiu aqui. Não, né? A gente tem que buscar, ir em busca dos resultados. Gente, eu não conseguia pensar noutra coisa. Eu falava para mim, eu repetia isso para mim, isso precisa dar certo. Isso precisa dar certo. Eu não quero mais voltar a trabalhar como eu trabalhava. Eu não quero mais. Eu repetia isso para mim diariamente. E aí isso me motivava, né? Mas cada um é cada um. Eu preciso do apoio emocional. E muita coisa que você me disse já me reconheci em você. Mas eu também preciso da autoconfiança. Então, só de você reconhecer que você precisa desse apoio emocional, você já reconheceu que tem algo que você pode mudar aí. Eu também era, gente, extremamente dependente emocionalmente. Eu também já fui, né? Mas o autoconhecimento e eu poder viver caminhar com as minhas próprias pernas, viver por conta, me ajudaram dentro desse processo. E tem uma coisa, viu, gente? Quando a gente é dependente emocionalmente, a gente fica pondo a culpa no outro. Agora eu tô falando de mim, tá? A gente fica pondo a culpa do outro. Eu não dei certo porque o fulano não me apoiou. Ou porque não sei quem não me ama, não tá nem aí pra mim. A gente sempre põe a culpa no outro. Quando a gente se olha, quando a gente tem autoconhecimento, a gente se olha e a gente fala, peraí, sou eu que tô me deixando ser dependente emocionalmente. Sou eu que tô me colocando nessa posição. Eu posso mudar. E, gente, quando eu entendi que os resultados da minha vida eram única, exclusivamente responsabilidade minha, meu Deus, eu falei, ainda bem que só responsabilidade minha, agora eu vou atrás e vou fazer dar certo. Então, quando a gente tem maturidade, quando a gente tem autoconhecimento, a gente entende que tudo que acontece na nossa vida, nós somos os responsáveis. Né? É claro que o outro também tem a responsabilidade, dependendo do que a gente está falando, mas a gente também é co-responsável. Nada do que acontece na nossa vida, tipo, aconteceu por acontecer. Não. Alguma razão teve. O que aconteceu? Por que eu me encaminhei para isso? O que eu fiz que eu me encaminhei aquilo? E tudo bem se você não concorda, tá? Aqui eu tô falando do que eu sinto, do que eu vivi para estar aqui hoje. Além do artesanato, eu também costuro. E quando só costurava, eu tinha uma renda maior do que eu tenho hoje. Prestei um concurso e passei. E tenho esse lance da estabilidade, porém só no papel. Porque estabilidade não existe, gente, como diria o Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Mesmo que você tenha um concurso público, pode acontecer alguma coisa, o governo mudar, vir outro presidente, a gente não sabe. Né? A estabilidade, ela não existe. A gente tem que estar aberto e apto a entender que a nossa vida está o tempo inteiro em movimento. E que é uma montanha russa, né? Às vezes a gente tá lá em cima, a gente tá aqui embaixo e assim a gente segue. Meu marido me apoia muito. Na semana passada eu perguntei para ele o que ele achava, se valia a pena fazer as etiquetas, e no sábado ele já ligou para a gráfica para eu aprovar o layout. Ai, que delícia! Então, olha que coisa, né? Eu falei para vocês do César lá no começo, mas hoje também, viu? Ele me apoia muito. Sem ele eu não teria chegado até aqui. Não teria. Eu falo isso para ele. Sem o meu marido, eu não teria chegado até aqui. Ele me ajudou muito em muitos aspectos. Muito. Desde o momento que a gente fez aquelas... Lá no começo, né? Que eu não tinha ainda uma renda boa com o macramê. Que a gente reviu todas as contas várias vezes, colocando prioridade, tirando. Várias vezes ele falava, Pri, você tem certeza que é isso que você quer? E depois ele veio me apoiando também com a parte de tecnologia. Assim, eu não sabia mexer em nada disso. Né, ele me ajudou muito, assim, muito. A família só apoia, não todos, né, mas é a verdade dela, quando ela vê o retorno financeiro. Só que, gente,
A gente não tem retorno financeiro no primeiro, segundo mês que a gente está fazendo, não. Aliás, algumas pessoas até têm, falei para vocês, às vezes a gente tem o retorno financeiro, mas não o que a gente espera, porque retorno financeiro a gente tem, não posso mentir. Às vezes a gente tem, mas não aquilo que a gente espera. E ninguém no primeiro, segundo mês trabalhando, não é só com macramê não, gente. Não é só com macramê não, é trabalhando com qualquer coisa. Vai falar para mim que no primeiro mês que você está fazendo alguma coisa, segundo mês você já está ganhando rios de dinheiro. Não tá. Você vai estagiar, por isso que você faz estágio antes de entrar no trabalho mesmo. Você está aprendendo o trabalho. Né? Ninguém sai ganhando um monte de dinheiro nos 2, 3 primeiros meses que sai trabalhando. Ganha dinheiro, sim, eu não posso falar que não. Inclusive, minhas alunas são provas disso também. A gente ganha dinheiro. Mas não sai ganhando rios de dinheiro. É uma questão de você se concretizar dentro daquilo que você está fazendo, de você aprender, de você se concretizar, de você buscar, né, de você assumir para você que é aquilo que você está fazendo agora. Toda conversa, nós temos que saber ouvir o posicionamento e ser flexível. Mas quando você conhece o objetivo, tem foco e acredita no que você consegue. Exatamente, a gente precisa saber, às vezes a gente precisa saber quando a gente ouve o outro. A gente precisa saber ouvir o outro, né? E saber filtrar aquilo que eles estão falando, se aquilo faz sentido ou não pra gente, né? Você deu todas essas cabeçadas, porque nada do que você pensava em fazer não era, no fundo, o que você trazia plenitude. Exatamente, exatamente. Mas daí, quando eu encontrei o macramê, eu fui, né? Mas, gente, vocês pensam que eu não pensei em desistir, não? Eu pensei. Quantas vezes? Vocês acham que todo caminhar é fácil? No macramê, eu também pensei em parar. Né? Eu falei para vocês que eu começava, as coisas não acabavam. Eu também pensei. Só que eu falava, não dá. Eu preciso fazer isso dar certo. Sabe, eu coloquei assim... Eu pensava assim, gente, é a única esperança que eu tenho, assim, pra conseguir fazer o que eu quero. Na verdade, não é, né? Tem muitos outros caminhos, mas para mim era aquilo. Eu falei assim, eu peguei com tanta força, com tanta garra, que eu falei, eu vou fazer dar certo. Obrigada pela presença aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais tarde.